Então, dando continuidade, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o metabolismo da insulina e do glucagon, ok? Começando pelo metabolismo da insulina, beleza? Antes de mais nada, a gente precisa saber que tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios produzidos lá no nosso pâncreas, né, na porção endócrina do pâncreas, por células presentes em uma região chamada de ilhotas de Langerhans. Nós temos células do tipo alfa, células do tipo beta. As células alfas vão produzir o glucagon. O glucagon ele é um hormônio que é responsável por liberar, né, o glicogênio estocado lá no nosso fígado e lá na nossa musculatura, ok? Glicogênio a gente viu lá na aula de carboidratos, que é a nossa reserva energética, né? A nossa reserva de açúcares, porém ele só vai acontecer na musculatura estriada, esquelética, mais especificamente, e lá no nosso fígado, ok? A insulina, ela é produzida pelas células beta e ela tem a principal função de inserir a glicose dentro das células, né? Como a gente viu, para a nossa célula trabalhar, ela precisa de energia e essa energia ela é vinda primordialmente dos açúcares, né? Dentre as funções aqui da nossa insulina, a gente tem essa questão de diminuir os níveis de glicose no sangue, inserindo na célula. A gente tenta manter ali um padrãozinho de 90 até 100 miligramas por mililitro na corrente sanguínea, né? Acima disso, a gente já começa a se preocupar, que já pode dar um indicativo de um pré-diabetes, um diabetes mellitus, alguma coisa do gênero. E isso a gente também conversa lá mais pra frente, com maiores detalhes, quando a gente for falar realmente do diabetes. Além disso, a insulina, quando ela está presente na corrente sanguínea, quando você tem um pico de insulina, ela vai impedir a quebra de ácidos graxos, porque afinal, se tem insulina é porque tem açúcar no sangue, se tem açúcar no sangue eu não preciso quebrar gordura. E eu também vou impedir a ação do glucagon, porque o glucagon ele é um hormônio antagonista da insulina. A insulina remove açúcar do sangue. O glucagon, ele joga açúcar no sangue. Então, não tem como os dois estarem agindo ao mesmo tempo, beleza? A gente vai estudar como que a gente faz, né? Como que a insulina atua para diminuir os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, a gente tem ali na nossa corrente sanguínea, a gente se alimentou, está disponível moléculas de glicose no sangue. Essa glicose tem que entrar nas nossas células. Porém, para ela entrar na célula, ela precisa passar por uma proteína transmembrana chamada de GLUT4, né? Lá no nosso organismo, praticamente, tudo vai passar por um canalzinho, uma portinha específica. No caso da glicose, ela só consegue entrar na nossa célula através dessa portinha chamada de GLUT4. Qual que é o problema? Tá? Vocês percebem que o desenho da glicose não é compatível com o desenho com a portinha aqui da GLUT4? Eu preciso modificar essa proteína de forma que essa glicose consiga se encaixar e entrar na minha célula. Para isso, a gente tem a insulina. A insulina ela vai se ligar num outro receptor transmembrana, numa outra proteína transmembrana, chamada de WNP1 ou WNPP1. Você encontra das duas formas na literatura. A insulina ela tem um formatinho da WNP. Então, o que vai acontecer aqui? A insulina ela consegue se ligar perfeitamente aqui na WNP e ela consegue entrar na célula. Uma vez que a insulina entra na célula, ela vai se ligar a uma outra proteínazinha chamada de IRS. Essa IRS ela é uma proteína carreadora. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa insulina e vai, primeiro, modificar ela para depois transportar aqui para GLUT4. Então, a insulina, ela entra na célula, ela se liga na IRS e a IRS ela vai adicionar um fosfato, né? Ela vai adicionar aqui um grupamentozinho de fosfato, um PO4, na sua insulina e modificar essa insulina, chamada agora de insulina fosfato. Essa IRS vai transportar essa insulina modificada aqui para GLUT4. Quando a insulina se liga em GLUT4, ela vai modificar o formato de GLUT4. Uma vez que eu modifiquei o formato da minha GLUT4, tá, gente? Aqui é a sua GLUT4. Eu consigo fazer com que a sua glicose entre para a célula.
ok? Uma vez que a glicose entrou na célula, eu vou adicionar um fosfato ali na glicose e iniciar o meu processo de glicólise ou via glicolítica que a gente já estudou, ok? Dentro da célula, né, como eu comentei, essa glicose ela pode receber esse fosfatinho, virar uma glicose 6-fosfato e dar início à glicólise via glicolítica e ao ciclo de Krebs, ou então ela pode se unir a outras glicoses e formar uma estrutura chamada de glicogênio, que é o nosso carboidrato de reserva, né? É a nossa fonte de reserva energética por açúcares, né? Os ácidos graxos são por lipídios, o glicogênio é por açúcar. O que a gente tem que se atentar é glicogênio só vai acontecer lá no seu hepatócito, ou seja, na célula do fígado, ou então no miócito, no seu músculo estriado esquelético. Em todas as outras células, a glicose só vai fazer via glicolítica, ela só vai se ligar a um fosfato e gerar, aí desencadear todo aquele processo metabólico, beleza? O seu glucagon, ele tem uma vida muito mais simples, ok? O glucagon, ele vai ser liberado pelo seu pâncreas e ele vai migrar ou para a musculatura ou para o seu fígado. E o que ele vai fazer? Aqui eu tenho a minha cadeia de glicoses, ou seja, eu tenho aqui o meu glicogênio. A gente aprendeu lá na aula de carboidratos que o glicogênio ele é formado unindo o carbono 1 com o carbono 4 da sua glicose. E o glucagon, né, gente, desculpa pelo engasgo, mas o glucagon ele vai fazer o quê? Ele vai chegar aqui e ele vai cortar essa pontezinha, tá? E vai incluir um fosfato lá no seu carbono de número 1 da glicose, formando uma glicose 1-fosfato. Adicionei um fosfato no carbono 1, formei uma glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato, que está solta aqui da minha cadeia de glicogênio, ela pode tomar dois destinos. Se ela aconteceu lá na musculatura, esse grupamento fosfato, ele vai migrar dessa pontinha para essa pontinha, ou seja, ele vai do carbono 1 para o carbono 6 e vai virar uma glicose 6-fosfato, aquela que a gente viu aqui em cima, e ela vai dar início a quê? A via glicolítica, o ciclo de Krebs, cadeia respiratória para gerar energia. Se acontecer lá no fígado, esse fosfato ele vai se desligar. Ele simplesmente entrou para poder quebrar o glicogênio, depois ele vai ser removido e essa glicose sem fosfato algum vai ser lançada na corrente sanguínea para elevar os níveis de açúcar do seu sangue, ok? Isso vai acontecer quando a gente está muitas horas em jejum, beleza? Para poder manter esses níveis aí de 90 a 100 miligramas por mililitro de açúcar na nossa corrente sanguínea. Caso você fique muitas horas sem se alimentar, a gente vai dar um novo processo bioquímico chamado de gliconeogênese, né? Mas isso a gente também vai estudar numa próxima aula, porque ela pode acontecer de 3 formas diferentes, também na musculatura, como lá no seu fígado, beleza?